Vamos tentar, vai ficar torto aí. Vamos lá, vamos lá. Então não pode cair. Vamos lá. Alô você, alô você, alô você. Então, eu tava falando, né? Veja então. Não, agora não. Segura aí que agora o jogo tá duro. Segura. Então eu tava falando o seguinte, né? Perceba bem, convida os amigos, bomba, bomba, bomba. Telefone, fraqueza, não aguenta jogar duro comigo. Aí, entenderam? Vamos lá então. Vamos lá então. Bacana, convida os amigos. Alô Manaus, alô Goiânia, meus seguidores. Alô Rio, DF, né? Bomba, 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 bomba. Convida os amigos, convida os amigos, convida os amigos. Então, olha só. Então tem que ficar esperto, né? Recapitulando, bacana, recapitulando. Se liga então. Então se apresentou uma vítima lesionada na delegacia, perceba bem, independente na manifestação de vontade dela, veja, o delegado vai ter que lavrar o flagrante. O delegado vai lavrar o flagrante, mas o delegado vai arbitrar fiança. Independente de manifestação de vontade da vítima. Se for uma situação de ameaça, o marido ameaçou a mulher, né? Veja, ele foi levado para a delegacia, tá certo? Perceba, o delegado pode prendê-lo em flagrante? Sim, desde que a mulher venha a manifestar a sua vontade, desde que ela venha representar. Se ela representou, né? E aí o delegado realizou a prisão, ela, ai doutor, eu não quero mais. Se liga, só vai poder retratar essa representação em uma audiência específica, tá? Com o juiz, legal? Assim menciona o artigo 16. Bacana? O artigo 16. Bacana. Legal, então. Deu para entender? Deu para entender isso? Coloca aí, professor, entendi. Coloca aí, professor, entendi. Coloca, professor, eu entendi. Coloca aí, professor, entendi. Perceba. Legal. Convida os amigos, bomba, 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 bomba. Isso. Segura as mensagens agora, segura as mensagens. A FUNCAB, ela pode inverter a situação. Professor, como assim inverter? Né? Entrar até, né? Veja, até foi necessária uma ação declaratória de constitucionalidade, né? Porque, perceba, visualizar aí uma possibilidade da Lei 11.340, veja bem, ofender, aí vilipendiar o princípio da isonomia. Isso por quê? Porque tem homem que apanha. Tem homem que apanha. Professor, a FUNCAB inverte a situação. Agora a FUNCAB inverteu a situação. Então veja, a mulher agrediu o homem está lesionado, ela foi levada para a delegacia junto com o homem. E nesse caso, qual é o procedimento do delegado de polícia? O delegado vai lavrar um termo circunstanciado, o delegado vai prendê-la em flagrante, e aí, aplica-se a Lei 11.340? Qual o procedimento do delegado de polícia? Perceba então, né? Perceba bem. Eu falei para vocês que a Lei 11.340, veja, sujeito passivo, né, para a aplicabilidade da Lei 11.340, veja, deve ser, né, uma pessoa do sexo feminino, ou seja, a mulher. Legal? Há possibilidade da aplicabilidade nas relações homoafetivas, mas perceba bem, desde que a vítima seja mulher. Bacana? Tranquilo? Legal. E se for o homem? Então, o Tício foi lesionado pela Zuquilinda. A Zuquilinda se encontra na delegacia. E aí, qual o procedimento do delegado de polícia? O delegado de polícia tem que olhar para o Tício e perguntar: Tício, o que você quer? Essa mulher está na sua mão. Como assim, professor? Veja que a 11.340, ela afastou a 9.099, né? E aí a representação junto, perceba, quando de um ambiente, né, de violência doméstica em que a vítima seja mulher. Então, um primeiro detalhe que você tem que entender é o seguinte: se é lesão corporal, perceba bem, a ação penal pública é condicionada à representação. A ação penal pública é condicionada à representação. Bacana, então, professor. Então você está falando o seguinte: para ser desencadeado qualquer procedimento em desfavor dela, o Tício ele tem que representar? Ele tem que representar. Ele representou. E aí, o que o delegado vai fazer agora? O professor representou, então veja que não é um caso de violência doméstica, então vai ser possível, né, a lavratura do termo circunstanciado, né?
E aí eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque, muito embora a Lei 11.340, veja, ela venha aí afastar a 9.099, né, vem dar um tratamento, o espírito da lei, né, direcionado à proteção da mulher vítima. Se liga. A Lei 11.340, ela aumentou a pena lá no 129, parágrafo 9º. Como assim, professor? Chama a sua atenção. No 129, parágrafo 9º, perceba bem, eu vou tentar aqui, desde que não caia... Opa, consegui. Vou, né, pega o teu código, 120, pega o código. Eu estou dando a questão da sua prova. Eu tenho um homem agora que foi vítima, beleza? Eles moram juntos, né? Tá? Vivem juntos, união estável, são casados. Perceba bem. 129, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Veja que quando a lesão corporal ocorrer entre os cônjuges e o companheiro, um exemplo, a pena é de 3 meses a 3 anos. Se a pena é de 3 meses a 3 anos, ultrapassa o conceito de menor potencial ofensivo. Então perceba bem, não há que se falar em lavratura em termo circunstanciado. Professor, o que vai acontecer se o homem representar a mulher presa em flagrante? Joguei duro com você agora. Se o homem representar, ela é presa em flagrante. Cadeia. Cadeia. Mas veja que o delegado depende de uma manifestação de vontade dela. Entendeu ou não? Se a manifestação de vontade do homem vítima. Se ele representar pelas lesões que ela praticou, ela é presa em flagrante. Beleza? Tranquilo? Tá? Vai ser presa por... professor, por aplicabilidade da Lei Maria da Penha? Não. A escala penal do 129, parágrafo 9º, é de 3 meses a 3 anos, se a lesão ocorre entre os cônjuges. Não falei isso? Ou companheiros, não falei? Então, veja, eu vou deixar de aplicar 9.099, não é por causa da Lei Maria da Penha. Aqui, quando o homem for vítima, eu vou deixar de aplicar a Lei 9.099, porque, veja, o delito sai do conceito de menor potencial ofensivo. Aulão Premonição Pernambuco nessa pegada. Né? Dia 24 de setembro. Acabando, né, as inscrições, o Dalmo colocou aí apenas 55 vagas. É isso aí. E isso eu vou deixar por causa do preceito secundário. Bacana? Deu para entender isso aí, então? Então cai uma questão, você tem que estar ligado. Legal? Bacana? Tranquilo? Agora eu vou chamar a sua atenção. Vamos supor que o homem apenas deu um tapa no rosto da mulher. Não ficou marca nenhuma. Foram levados para a delegacia. O que eu tenho aí? Vias de fatos. Concorda comigo? Vias de fato? Concorda comigo? Eu tenho vias de fato. Bacana? Eu tenho contravenção de vias de fato. E aí foi apresentado o delegado de polícia. O que aconteceu? Não, doutor, ele só me deu um tapinha, não ficou a marca não. Eu tô vendo, não tem nem lesão. Não tem lesão corporal não, doutor, tá tudo certo. Independente da vontade dela, o delegado vai prendê-lo em flagrante. Professor, por quê? Perceba bem, contravenção penal, bacana, a Lei Maria da Penha se aplica às contravenções, então afasta 9.099. Professor, mas e aí, como é que fica a ação penal? Eu tenho que dizer para você que nas contravenções penais a ação penal pública é incondicionada. Então o cara é preso em flagrante delito, prisão, pela prática de uma contravenção penal, muito embora a vítima não tenha manifestado vontade nesse sentido. Entendeu? Professor, mas ali fala crime, e eu já falei antes, interpretação aí deve ser extensiva, interpretação extensiva também às contravenções, assim é o raciocínio do STF, do STJ, convida os amigos, entenderam? Então veja, deu para entender? Tudo cai na mão do delegado, pessoal, é isso que acontece, o dia a dia do delegado é esse, essas questões, né, você tem que saber. Então, é uma situação de contravenção que você vai ter que prender o autor, muito embora a vítima não tenha manifestado vontade, muito embora a vítima não tenha uma lesão. Né? Mas chegou a informação lá que ele deu um tapão na cara da vítima, né? Com a intenção ali até mesmo de lesionar. Né? Veja, entenderam ou não? É isso, então tem que ficar esperto. Né? Bateu uma contravenção na sua mão, é o que? Maria da Penha? Flagrante. Agora se liga. Professor, aí tudo bem, deixa eu tentar entender. Tá, vamos lá.
Tá. Então apareceu uma contravenção penal, uma via de fato, veja, aí a contravenção penal, a Lei 9.099 fala crime, mas aí é uma interpretação extensiva, se aplica às contravenções, até aí eu estou entendendo. Veja que a ação penal nas contravenções é incondicionada, mas isso aí não é por causa da Lei Maria da Penha, não, porque já é da natureza da ação penal na contravenção ser incondicionada, tá certo? Tá. Num caso, se não fosse Maria da Penha, o delegado, deixa eu entender, ele lavraria um termo circunstanciado, sim. Porque nas contravenções penais, né, veja, você aplica 9.099. Como é um contexto de Maria da Penha, o artigo 41 afastou a 9.099, o delegado aí, veja, vai lavrar um auto de prisão em flagrante, não um termo circunstanciado. Entenderam ou não? Deu para entender essa questão da contravenção? Deu para entender? Deu para entender. Vamos supor então agora, deu para entender? Deu para entender? Contravenção penal, o delegado vai ter que lavrar um auto de prisão em flagrante. Tá. Professor, tudo bem. E qual o ato posterior, né? Que na prova vai pedir, né? Com as providências do delegado, né? Que eu estou fazendo prova para delegado. Aí você tem que falar o seguinte: ato contínuo, o delegado deve arbitrar a fiança. Bacana? Vai prender pela contravenção penal e arbitrar a fiança. Beleza? Vai arbitrar a fiança. Não, já falei, termo circunstanciado não. Contravenção penal, veja, no âmbito doméstico, afasta 9.099. Vai ser flagrante, prisão. Deu para entender isso? A mulher querendo ou não. Por quê? Porque a ação penal pública é incondicionada nas contravenções penais. Professor, mas é porque a Maria da Penha? Não. Porque já é da própria natureza da contravenção penal Maria da Penha. Legal? Como assim não tiver flagrante? O cara é preso em flagrante. O delegado tem... Não entendi agora. Como não tiver flagrante? Como assim? Não entendi. Deu para entender? Tá. Bacana. Vamos inverter. Inverti. Agora foi a Mévia que deu um tapão no rosto do Tício, marido dela. Você não tem lá a lesão. Bacana? Via de fato. Aí foi levado para a delegacia. Independente da vontade do Tício, veja, o delegado vai ter que adotar um procedimento. Professor, e aí agora? Agora o delegado vai prender a... Não. Por que não? Porque aí, depende, o delegado pode prendê-la, mas o delegado tem que falar o seguinte: Mévia, você cometeu um crime de menor potencial ofensivo, aqui eu posso aplicar 9.099. Então, Mévia, se você assinar o termo de compromisso, perceba bem, eu vou lavrar um termo circunstanciado. Entenderam? Ah, tá. E se ela não assinar? Aí, meu irmão, prisão em flagrante e arbitramento de fiança. Entenderam? Aí, isso. Aí aplica-se... veja, se ela assinando, né? Você tem a aplicabilidade do rito na 9.099. Agora, se ela não assinar, flagrante. Bacana? Deu para entender essas situações? Para você não fazer confusão? Bacana, né? Legal. O que eu vou chamar sua atenção ainda, né? Eu vou chamar sua atenção ainda lá no artigo 16. Essa audiência, pessoal, tá? Esse é o posicionamento, inclusive, do STJ. Essa audiência do artigo 16, que é essa audiência para a vítima manifestar a vontade no que se refere à retratação, se ela ameaçou. Aí a colega está perguntando, e se for ameaça? Pessoal, o que acontece? Eu já falei, né? Senão a gente não caminha. Então, tá, ameaça. Não é isso? Eu já falei. Então, se ela ameaçou o Tício, né, e o Tício representou, vai lavrar um termo circunstanciado. Não é isso? Agora, se o Tício ameaçou a vítima representou, você vai lavrar um auto de prisão em flagrante. A ameaça continua sendo, né, um crime de ação penal pública condicionado à representação. A Lei 11.340 nada afetou a condição de procedibilidade lá, no que se refere ao delito de ameaça. Tá dando para entender isso? Você não pode perder essas questões. Tá, eu estou falando aqui do artigo 16, estou falando, ó, o artigo 16 ele possibilita a retratação da representação, não é isso? Bem, é uma audiência, não é isso? Tá, eu tenho que falar para você que o STJ entende que essa audiência só vai ser marcada se a vítima anteriormente manifesta a vontade da retratação. Bacana? Se a vítima representou, né, na delegacia, o delegado, veja, lavrou o auto de prisão em flagrante, vamos supor que seja uma ameaça, beleza? Se a vítima não falou nada, não há necessidade da marcação da audiência do artigo 16.
Entendeu? A marcação da audiência do artigo 16 não é condição de procedibilidade para propositura de ação penal, não. Bacana? Então, veja, o juiz ele não é obrigado a marcar uma audiência. Ó, a vítima aqui está a audiência, quer retratar? Entenderam ou não? Não. Só se a vítima manifestou uma vontade, tá? Há uma informação de que a vítima manifestou a vontade no sentido de manifestar sua retratação. Aí o juiz vai marcar uma audiência para que ela venha retratar formalmente na sua presença. Deu para entender isso? Ela tem que se manifestar. Se ela não se manifestar, não tem audiência do artigo 16. Isso para retratação. Não é obrigatória essa audiência. Deu para entender? Isso está caindo direto. Bacana. Legal. Tá. Bacana. Vem comigo agora. Do 16, estou aqui mencionando os artigos mais importantes. Veja, o artigo 17 também é muito importante. Tá? O artigo 17, ele fala o seguinte, ó. É vedada a aplicação dos casos de violência doméstica, familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras prestações pecuniárias, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, veja, a vedação, né, da aplicabilidade, nos casos de violência doméstica, das penas de cesta básica ou penas de prestação pecuniária. Bacana? Tranquilo? Inclusive, não é possível a substituição da pena, tá? Privativa de liberdade e restritiva de direito. Também não é possível. Beleza? Tranquilo, né? Nos casos de violência doméstica não é possível a substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Legal? Bacana. Tranquilidade. Outro artigo importante. Você está anotando os artigos importantes da Lei 11.340. Né? É um mundo. Eu estou te passando os bizu. Bacana? Isso. Estou te passando aqui os bizu. Artigo 20. Artigo 20 é importante. Artigo 20. Ele fala o seguinte: em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Eu vou chamar a sua atenção porque, veja, um juiz decretando uma prisão em sede de investigação, a doutrina critica muito, tá? Veja que o artigo 20, essa possibilidade do juiz decretar prisão de ofício ainda em fase de investigação, isso ofende o princípio do acusatório, tá? Ofende o princípio do acusatório, há um entendimento de que, não há essa possibilidade, seria aqui materialização da síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Beleza? Tá? Agora, se aparecer a letra da lei, você vai bater aqui. Agora, se é uma questão discursiva, você tem que abordar isso. Né? Olha, ofensa ao princípio, né? ao sistema acusatório, não é isso? Você tem que abordar na prova discursiva. Agora, a letra da lei está aqui, você é porque a letra da lei, entendeu? Tranquilo? Legal? A letra da lei está ali, mas a crítica ferrenha da doutrina em relação à ofensa ao princípio do acusatório. Beleza? Então tem que ficar esperto lá no artigo 20, tá? Outra coisa que eu tenho que mencionar para vocês é o seguinte: será que essa prisão preventiva aqui, será que basta porque perceba a possibilidade da decretação da prisão preventiva no descumprimento das medidas protetivas? Será que basta só o descumprimento das medidas protetivas? Veja que a doutrina, ela bate um pouco nisso também. Para a doutrina, veja, o descumprimento, né? Mas aí também há necessidade da presença dos pressupostos da prisão preventiva. Bacana? E eu entendo que o descumprimento de medida protetiva compromete a ordem pública, porque o cara está se aproximando da vítima, né? Está reiterando os atos. Então, o descumprimento de medida protetiva, entendo que já enseja a presença de um pressuposto lá do artigo 312, né? O comprometimento da ordem pública. Beleza? Tranquilo? Muito interessante. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, né? A gente está aqui só batendo papo em relação à Lei 11.340, bomba, né? Chama os amigos. Eu tenho que falar para você o seguinte: outro ponto importante que você discute aqui em relação às medidas protetivas, né? Veja que o juiz lá no artigo 20, no artigo 22, melhor dizendo, ele pode decretar medidas protetivas que obrigam o agressor, né, a adotar determinadas condutas. Bacana? Ou se omitir de algumas. Veja, então, que eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção, tá? Porque, veja, o descumprimento dessas medidas protetivas, segundo o STJ, não caracteriza crime de desobediência. O descumprimento das medidas protetivas não caracteriza crime de desobediência, STJ, nesse sentido.
tá? Porque, perceba bem, o descumprimento das medidas protetivas pode ser já uma decretação de prisão preventiva. Não é isso? 312, lá o inciso 3º do 312, já menciona a possibilidade da decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica. Tranquilo, então? Tá? Descumprimento de medida protetiva não caracteriza aí a configuração do crime de desobediência. Bacana? Tranquilo? Legal. Legal. Bacana. Olha, ainda em relação à Lei Maria da Penha, é importante conhecer o artigo 22, tá? As medidas protetivas lá do artigo 22. Bacana? As medidas protetivas do artigo 22. Vai cair as medidas protetivas lá do artigo 22. Você abrindo aqui no artigo 22, você vai perceber. Artigo 22. Vamos lá. Pega aí no seu artigo 22. Passando os artigos mais importantes. Ó, ele fala o seguinte: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Ou seja, o rol não é taxativo. O rol não é taxativo. Tá? Essa aqui é muito importante, que é muito ligada à área policial. Inciso 1. Suspensão da porte ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos da Lei 10.826. A possibilidade da suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo. Então, aquele agressor, né, o cara é policial militar, está ali agredindo a vítima, o juiz pode mandar suspender a posse, né, ou a restrição do porte de arma de fogo. Ou seja, só pode portar arma de fogo no trabalho, em casa não. Ou até mesmo numa situação aí do juiz realizar uma comunicação, né, inclusive suspender, inclusive também o porte. Bacana, porque ele fala entre outras, então o rol aqui é taxativo, exemplificativo. Legal? Importante aí. Bacana? Tranquilo. Outros pontos que eu quero passar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Legal. Já tá, a fiança a gente já trabalhou, tá? Lei Maria da Penha versus princípio da insignificância. Perceba bem que na lesão corporal é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. Mas, se essa lesão corporal ocorre no ambiente doméstico, não é possível a incidência do princípio da insignificância. Ou seja, não é possível a aplicação do princípio da bagatela. Bacana? Tanto a bagatela própria, né, aquela que trabalha com a tipicidade material, como, né, da chamada bagatela imprópria. Bagatela imprópria trabalha com a desnecessidade da aplicação da pena. Beleza? Tanto a bagatela imprópria como uma bagatela própria não é possível nos crimes ocorridos no âmbito doméstico. Tá? Tanto a própria como a imprópria, né? A própria é o princípio da insignificância, trabalha com a tipicidade material. A bagatela imprópria é aquela que trabalha com a desnecessidade da aplicação da pena. Você tem uma resistência enorme dos tribunais em se reconhecer a bagatela imprópria. Inclusive, tentaram aplicar a bagatela imprópria no Mato Grosso, o cara tinha praticado um roubo, não é isso? Mas aí, posteriormente, ele devolveu o bem à vítima, entrou numa clínica, se cuidou e tal, e aí, me parece que foi o juiz de piso, não sei se foi o juiz de piso ou o Tribunal de Justiça, entendeu por aplicar a bagatela imprópria e foi reformada a decisão, porque a doutrina majoritária entende que não há previsão legal da chamada bagatela imprópria, né? Alguns entendem que sim, aí cita o artigo 59, como bem faz o professor Luiz Flávio Gomes. Bacana, mas há uma resistência nesse lance de bagatela imprópria, né? Tá certo? Bacana, tranquilo. Importante, então, tá ligado nessa questão da bagatela imprópria. Bacana, deixa eu ver aqui se não passou nada, porque aqui não pode passar nada. Legal. Tá. Veja também, eu tenho as medidas protetivas lá do artigo 23 e 24, tá? São medidas protetivas em favor da vítima. Bacana? Eu tenho medidas protetivas que obrigam o agressor. Essas são as importantes, aqui que você ter maior visualização, beleza? Lá do artigo 22. Tá. Um ponto importante ainda, que eu vou chamar a sua atenção, para as pegadinhas que podem aparecer na sua prova. Tá. Veja, quando eu falo de formas de violência, tá? Formas de violência, você tem, né, como formas de violência contra a mulher, entre outras. Violência física, um exemplo, uma lesão corporal, né? O agente, o agressor, bate na vítima, beleza? A violência psicológica, veja que eu tenho aquela violência psicológica, por exemplo, numa ameaça.
né, o agente ameaçando, humilhando, manipulando a vítima, tá certo? Ridicularizando a vítima. Vamos supor que ele tem uma esposa que ela se encontra acima do peso, né, ele tá ali, ó, né? Veja, ridicularizando, entenderam ou não? Configura a violência doméstica isso também, entenderam? Então veja que é uma forma de violência psicológica, humilhação, bacana. Violência sexual, e aqui quando eu chamo da violência sexual, eu vou jogar duro com você. Eu vou jogar duro com você porque, veja, existe a concepção de que o fato, né, do homem se encontrar casado com a mulher, perceba bem, ensejava o direito ao sexo, não é isso? Ele fazia parte do débito conjugal. Ou seja, ele tem direito ao sexo. Era a concepção jurídica, né, de uma determinada época. E isso ensejava o seguinte, isso ensejava o direito ao sexo, tá certo? Então, se ele era casado ou vivia com essa mulher, né, e ele queria ter sexo numa determinada noite, e se ela se recusasse, veja que ele poderia forçar a ter essa relação, tá certo? Veja que, questão número 3, Alô Manaus, né? Veja que esse agente, né, ele se encontrava amparado por uma excludente de ilicitude. A excludente, né, denominada exercício regular do direito. Ele estava no exercício regular do direito dele. Não caracterizava estupro. Legal? Com edição da Constituição, né, essa homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, perceba bem, mas o núcleo é minoritário nisso aí, bacana? Veja que hoje, tá? Perceba bem, veja que se ele força a ter relação sexual com a mulher não quer, vai caracterizar estupro. Bacana? Vai caracterizar estupro, não há que se falar no exercício regular do direito. Inclusive, o consentimento da mulher deve ocorrer antes e durante o ato. Se ela consentiu no início, né, eles estão ali tendo sexo. Se durante o sexo ela falar, eu não quero mais, se ele força, você tem um estupro caracterizado. Beleza? Porque eu tenho o consentimento no início, mas o consentimento, veja, ele não se manteve durante todo o ato. Veja, o consentimento tem que se manter durante todo o ato. Bacana? O consentimento anterior, veja, ele não produz efeito, né? Se no decorrer do ato a vítima não manifestou, não permaneceu consentindo com o ato. A vítima tem que consentir. Bacana, importante então. Veja que violência, voltando um pouco, né? Aqui é um caso muito interessante. Quando eu falo da violência psicológica, eu falei aqui da violência sexual, vou voltar um pouquinho na violência psicológica, que ele fala aqui, ó, a perseguição quanto mais. Já viu isso? Que a mulher, né, não quer mais e o maluco fica igual um doido? Já viu esses caras que dão esses moles assim? A mulher não quer, o cara fica perseguindo, fica atrás, entenderam ou não? O cara diz, pô, em vez de viver a vida dele, o cara fica atrás, fica igual um doido, né? Geralmente acontece com aqueles caras que acabam perdendo a mulher, né? Ele ficou igual um maluco, né? Porra, achando que só tem aquela mulher ali. Não, cara, né? O cara tem que manter tranquilo, tem concurso para fazer. Ele fica atrás da mulher aí, ela registra uma ocorrência de Maria da Penha. Aí vai rolar investigação social, tá lá, ele com a passagem de Maria da Penha, né? Então, para quê, né? A mulher não quer mais, deixa, né, ela ir. Até o homem também, se o homem não quer mais, a mulher tem que deixar o cara aí. E o homem, né, tem que aprender a administrar o luto. Entendeu? Vocês têm que aprender a administrar o luto. Não pode o cara ficar atrás. Pô, não, irmão, vai tocar a tua vida, né? Vai estudar, vai fazer um concursinho, né? Vai se ligar em outras paradas. Fica forçando. Olha, é violência psicológica. Ó, perseguição quanto mais. Então, aquele cara que fica perseguindo, né? É muito interessante aqui. Vê então que eu agora falei um pouco da violência sexual, né? Antes de voltar aqui na violência psicológica, e aí eu falei da violência sexual, a questão lá do débito conjugal que não caracteriza mais. Se a mulher não quer, se ele força, entra aqui na violência sexual. Tá, um ponto muito importante e pode cair na sua prova é a questão da violência patrimonial. Então perceba, o Tício desmanchou com a Tícia, viveram um tempo, né? Aí ele encontrou a Tícia na rua, não agrediu, não fez nada com ela. Ela estava no telefone, ele está falando com outro. Não tá, ele nem tem mais nada com a mulher. Foi lá, puxou o telefone e jogou no chão. Pá! Quebrou o telefone. Veja, ele não agrediu a vítima, ele não ameaçou a vítima, ele não ofendeu a vítima. Mas ele provocou um dano patrimonial, violência doméstica.
eu tenho um crime de dano e tenho violência doméstica aí. Olha que não vai ser possível, a 9.099, né? Eu teria um dano simples, não é isso? Veja que não vai ser possível a 9.099, pegou e quebrou o telefone, violência doméstica. Entendeu? Dano patrimonial. Dano patrimonial entra lá no conceito, né? É uma das formas de violência, dano patrimonial. Tem que ficar esperto aí, tá? Tá. Um artigo também importante que você não pode ir para sua prova sem esse artigo na cabeça. Você não pode ir para sua prova sem esse artigo na cabeça. Qual artigo, professor? O artigo 10. Artigo 10, por quê? Veja, são as providências que o delegado deve adotar. Tá certo? Artigo 10 menciona o seguinte: na hipótese da iminência ou prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato a FUNCAB e vai colocar em 24 horas e você vai jogar duro comigo. Vai falar, não, tá errado. Porque é de imediato, não 24 horas. O delegado tem que adotar as providências de imediato. E quais são as providências que o delegado adota? Veja que o artigo 11, o artigo 12, né? Veja que são providências, né, adotadas pelo delegado. Então, o artigo 10, você vai fazer concurso para delegado. Pô, você vai sem maldade no artigo 10? Você é doido? Você é doido? Não tenho nada para ler, professor. Lê o 10, o 11 e o 12. Você não vai fazer prova para delegado? Aí você está lá lendo procedimento que o teu MP toma. Porra, meu irmão, não vai cair essa parada. Se cair Maria da Penha, é isso que eu estou falando aqui. Tá? É o 10, é o 11, é o 12, entendeu? Você tem que ter maldade, cara. Você não tem tempo para ficar estudando, assim, né? O pessoal que trabalha e tal. Você tem que ter maldade, tem que estudar, entendeu? Então se liga. Então, o artigo 11, ele diz o seguinte: no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá. Aí a FUNCAB tira o deverá e coloca assim, sempre que possível. Tá entendendo como é que eu... Tá entendendo? Você tem que se antecipar ao examinador. Porque se eu sou o examinador e eu vou fazer uma prova da FUNCAB, que é aquela decoreba de... Entendeu? Porra, Deus me livre. Letra de lei, aí ele coloca aqui, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial, sempre que possível, né, adotará, entre outras providências, sempre que possível não. Sempre que possível não. Entenderam? Tá vendo como é que, né? Deverá, ele troca e bota um sempre que possível. Ele tira a obrigatoriedade. Entenderam? Isso é muito importante. Então, um exemplo, o delegado, se necessário, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, o delegado vai mandar uma equipe ir lá na casa da Tícia. Por quê? Porque a Tícia foi ameaçada, o Zuquilindo não foi para a delegacia, pinou, né? A polícia levou a Tícia para lá, ela quer ir lá pegar uns pertences. Então, o delegado, ele vai mandar uma viatura acompanhar a vítima. Entendeu? Essas providências aqui, pessoal, se liga no que eu vou falar agora. Aqui é delegado para futuro delegado, é outra parada, é outra aula. Entenderam? Delegado para futuro delegado. Então, estou falando para vocês o que cai. Como é que funciona? O que é o nosso dia a dia. Em Maria da Penha. Você tem que saber. Você está dando plantão, pô, aí o cara está fazendo prova para delegado, ou não, quero saber se ele sabe as providências que o delegado deve tomar. Entendeu? No plantão. O que você tem que saber? Tem que garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Entendeu? Aí ele vai colocar aqui, comunicando em 24 horas, aí, imediato. Comunicação imediata. Entendeu? Essa questão de designar uma viatura, né? Porque aqui está, se necessário acompanhar o ofendido. É claro que o delegado vai determinar, né, uma viatura para acompanhar o ofendido. O delegado não vai lá numa situação acompanhar a vítima até a casa, né? Tanto é que ele tem que ficar na questão da gestão da delegacia, até que se aconteceu um fato, ele é uma pessoa imparcial, ele não estava lá na diligência, numa situação dessa aqui. Beleza? Claro que o delegado participa de diversas diligências, eu mesmo participo, e agora em algumas situações ele tem que, né, se manter ali imparcial. Bacana, esperar a ocorrência chegar. Legal. Tá, o artigo 12, veja só, o artigo 12 é importante, porque ele fala o seguinte: em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato. Entendeu? Tudo aqui providências de imediato. Tá? Os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Veja então que a aplicação do Código de Processo Penal no que se refere à violência doméstica é uma aplicação subsidiária. Entendeu? Sem prejuízo, né, daqueles previstos no Código de Processo Penal. Bacana? Importante, não consta aqui
a instauração de inquérito policial, né? Você não está vendo aqui no 12, mas o delegado tem que instaurar um inquérito policial. Tem que instaurar por quê? Porque o delegado não pode trabalhar com a 9.099, então ele vai ter que instaurar um inquérito policial. Tanto que ele instaura um inquérito policial, porque se você analisar o inciso 7 do artigo 12, olha o que diz o 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial. Ó, os autos do inquérito policial é um inquérito policial que foi instaurado. Bacana? E aqui ele menciona remeter ao juiz e ao MP. Entenderam? Não é decorar, é entender. É saber o que consta ali. Né? Ó, o artigo 10, artigo 11, o artigo 12, de suma importância. Olha só uma pegadinha que vai cair na sua prova. Corta pro Zuc. Corta pro Zuc, na maldade. Olha que maldade do examinador. Olha só o que eu vislumbrei aqui. Veja o inciso 3, ele fala o seguinte, inciso 3 do artigo 12. Inciso 3 do artigo 12. Remeter no prazo de 48 horas, aí aqui já muda. Quando for, olha só, aí ele fala, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas. O prazo para encaminhar as medidas protetivas, veja, aí não é de imediato. Aí veja, o prazo são 48 horas. Deu para ver isso aí? Deu para ver isso aí? O prazo, 48 horas, autos apartados. Isso aí ele aqui já muda. Você verificou que diversas providências do delegado de polícia são adotadas de forma imediata? E aqui já tem 48 horas, vezes que aqui já mudou? Né? Aí vai cair na sua prova assim, ó. O delegado, entre as providências que o delegado deve adotar, tá certo? O delegado deve representar pelas medidas protetivas a vítima de violência doméstica. Tá certo isso? Tá certo isso? Alô, você travou? Tá certo isso? Entre as providências que o delegado deve adotar, né, no atendimento de uma ocorrência envolvendo violência doméstica, se encontra a necessidade da representação pelas medidas protetivas em favor da vítima. Tá certo isso? Tá certo isso, sim ou não? Joga aí. E aí? Não tá certo? Não tá certo por quê? Não tá certo por quê? Por que não tá certo? Não tá certo por quê? Mas o delegado não é o delegado que vai lá representar pelas medidas protetivas? Não é isso? Então, tá errado? Certo ou errado? Eu vou jogar duro com você porque tá errado. Professor, como assim? Não é o delegado? Perceba bem, quem pede é ofendida. Quem pede é ofendido. O delegado apenas encaminha. Quem pede a medida protetiva é ofendida, não é o delegado. O delegado encaminha o pedido da ofendida. O delegado não tem legitimidade para representar por medida protetiva. Joguei duro contigo agora. Quem pede é ofendida. Quem pede é ofendida. Ah lá, remetendo para as 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida. Ele encaminha com o pedido da ofendida. Ele não é ele representando, joguei duro com você agora. Não é ele representando pelas medidas protetivas. Ele não tem legitimidade para isso. Ela pede, o delegado encaminha os autos apartados. E outra coisa, não há necessidade de advogado. É a representação, o pedido de medidas protetivas. Veja, não há necessidade de advogado. Entenderam ou não? Entenderam? O delegado encaminha o pedido. Tá? Então o delegado ele não tem legitimidade, veja, para pedir a medida protetiva, né? Aí vai cair lá, entre as providências, o delegado deve representar pelas medidas protetivas em favor da vítima. Aí tu vai, eu vi lá na lei as medidas protetivas, é uma das providências, você virar o delegado em 48 horas, ainda joga 48 horas, meu irmão, você vai com tudo. 48 horas, eu vi lá, tá certo. Expediente apartado, remeter no prazo de 48 horas, o expediente apartado ao juiz com o pedido da vítima. É a vítima que representa, a vítima que solicita, não é o delegado. O delegado encaminha. A vítima que assina. Joguei duro contigo agora, entendeu? Você tem que ter maldade. Entendeu ou não? Né? O jogo é duro, né? A gente não tá aqui brincando. Então o 12
Pô, o 12 é de suma importância, esse artigo aqui você tem que estar ligado. Outra coisa, ouvir o agressor. O delegado tem que ouvir o agressor, né? Ouvir o agressor e as testemunhas. Por quê? Por que tem que ouvir o agressor? Veja que o delegado tem que pegar a versão, né, do agressor. Bacana, tem que pegar a agressão do agressor. Professor, e aí? Ele vai poder ser assistido por advogado? Vai. Mas ele vai poder se defender? Ora, calma, série de investigação, não há contraditório. Mas ele vai poder, o advogado vai poder acompanhar? Vai. Mas seguir o sistema de interrogatório. Bacana? Mas veja, ele vai dar a versão dele. Legal? Mas assistido por advogado e tal. Mas veja, é uma série de investigação. Não há que se falar em contraditório aqui. Legal? Bem, STJ vem se posicionando que os crimes ocorridos no âmbito doméstico são crimes que eu vou chamar de crimes às ocultas, né? Crimes às ocultas, ou seja, veja, são crimes em que você não tem testemunhas, né? É o marido que bate na mulher, geralmente você não tem. Será que o delegado pode considerar só a palavra da vítima, né? Vamos supor, considerando a palavra da vítima, viu lesões, e aí? Veja que a palavra da vítima ela tem grande relevância e pode ser considerada. É como aquele crime de estupro, né, que ocorre, né? Então o STJ vem se posicionando, dando muito valor à palavra da vítima nesses crimes que ocorrem no ambiente doméstico. Legal? No ambiente doméstico. Legal? Então, olha, né? Artigo, vamos lá para você não perder. Artigo 1º, importante, artigo 2º, artigo 5º, importante, tá? Não dá para eu dar uma aula de Maria da Penha aqui, realmente o telefone já está esquentando, não dá para falar muita coisa, mas eu aqui tentei passar um bisu para vocês. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 5º da lei, tá? O artigo 7º, fala lá das formas de violência, a gente viu isso aqui, beleza? O artigo 10, porra, você não pode, atendimento pela autoridade policial. Tá lá, o capítulo 3, atendimento à autoridade policial. Tu tá fazendo concurso de delegado, você vai sem ver isso aqui, bicho? O que você quer da vida? Você não vai, pô. Entendeu? Até aqui que você vai, aqui. Entendeu? Aqui. Bacana? Ó, 10, 11, 12, legal? O 16, aquela questão lá da retratação. O 20, que fala da possibilidade da prisão preventiva, descumprimento de medidas protetivas. Não é isso? O 313, inciso 3, né? O 313, inciso 3, lá do Código de Processo Penal, né? Porque ele fala da prisão preventiva lá também, no 313, o Código de Processo Penal, de casos de violência doméstica, beleza? Saber lá do 41, né? Que não se aplica a Lei 9.099 aos crimes praticados no âmbito doméstico, não só os crimes como as contravenções penais também, interpretação extensiva, tem decisão do STJ e do STF. Quem quer a decisão, vou passar, já que eu estou falando aqui, anota aí, STF 106, HC 106, 212, Mato Grosso do Sul, 24 de 3 de 2011, entendendo que se estende as contravenções penais. Eu também tenho um STJ, HC 188, 767, Mato Grosso do Sul, acho que 2013, também entendendo que não se aplica às contravenções penais. Saber que a ameaça, ou por exemplo, o estupro, né? Veja, mantenha o tipo de ação. Se o estupro, se a vítima maior de 18 anos, aí você tem uma ação penal pública condicionada à representação. A ameaça continua com a representação, não é isso? A calúnia, a injúria, você tem requerimento, a ação continua sendo privada. Nada mudou aí. Bacana, você só não vai aplicar a 9.099, Instituto Despenalizador, Dispensação Condicional do Processo, transação penal não. Bacana, mas a ação penal continua a mesma. A única ação que foi alterada em face da 11.340, né, e agora você tem a súmula do STJ, é a ação penal que se refere à lesão corporal no ambiente doméstico. A ação penal pública é incondicionada, independente da vítima, se ela tem intenção de que o cara seja preso ou não, o delegado vai prender. Legal? Estou aqui agora na DP com a Lei Maria da Penha, né? Então, pessoal, é o que o colega falou ali. Lei Maria da Penha, deixa eu falar para vocês. A maioria das ocorrências hoje, a gente que trabalha aqui nas periferias, né? Porque geralmente esses fatos acabam ocorrendo lá, ocorre até fora da periferia, mas a mulher ela fica com vergonha. A mulher que não mora na periferia, assim, ela fica com vergonha de descer do salto e ir lá registrar a ocorrência. Entendeu? Esse é o fato. Todo dia, né? O colega está colocando ali, todo dia. Entendeu? Todo dia você tem. Então você tem que saber. Bacana?
você tem que saber. Legal? O entendimento também majoritário, no sentido que essa prisão preventiva ocorrida, a possibilidade da prisão preventiva, né, que ocorre pelo descumprimento de medida protetiva, né, claro, um crime doloso, né? Veja aqui uma possibilidade, agora tanto pode ser punido com detenção como reclusão, tá? Entendimento, mas desde que seja um crime doloso, é um entendimento majoritário aí. Corrente minoritária entende que pode também nos crimes culposos, mas a majoritária entende que é nos crimes dolosos. Beleza? Tranquilo? Legal. Deixa eu ver então se não está passando nada aqui. Bacana. Alguns apontamentos que eu fiz aqui para a gente comentar. Segura a onda aí, segura a onda aí. Deixa eu ver aqui na minha folhinha. Eu tenho, falei, né, das ficantes. Bacana. Ação afetiva. Segura a onda aí. Aqui não passa nada não. Falei. Da forma de violência, falei, né? Falei da violência patrimonial. A violência moral também, né? Calúnia, difamação, injúria, caracteriza a violência moral. Bacana? Fica esperto aí também. Beleza? Deixa eu ver se tem uma jurisprudência. Essa aqui eu já tinha passado para vocês, essa jurisprudência. Nos crimes às ocultas, né? Veja o STJ. Nos crimes às ocultas, como em regra ocorre no ambiente doméstico, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do juiz, sobretudo robustecida com outras provas constantes nos autos. Então tem a palavra da vítima, né? A vítima está lesionada, tem os vizinhos dizendo, ele costuma sim agredir a vítima. Veja que os vizinhos não presenciaram, mas os vizinhos falam, ele costuma sim, ela está sempre chorando e tal, entenderam ou não? Então veja que mesmo que não tenha testemunha que presenciaram no fato, o juiz na sua convicção pode entender realmente que ele agrediu a vítima e também o delegado também pode entender, né? Então veja que a palavra da vítima é importante. Outro ponto importante também, olha a aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Penal. Veja que se a vítima está lesionada em casa e o agressor, né, agrediu, aí a polícia chegou lá, ela fala, não, vou para a delegacia. A polícia pode conduzir a vítima coercitivamente. Joguei muito duro, Léo. Então a vítima pode ser conduzida coercitivamente para a delegacia. Sabia disso? Veja, a vítima, né, sendo conduzida coercitivamente para a delegacia. Ela não quer, mas é conduzida. Né? É conduzida e bate logo uma foto, tem a lesão lá, você pode comprovar e já prende o cara que você já tem uma prova. Beleza? Aplicabilidade do artigo 201 para o primeiro do CPP. Bacana? Do CPP, né? Legal? Já falei do advogado, falei da possibilidade, falei. Legal, então, bacana, falei também, falei, falei tudo então, falei tudo. Audiência preliminar do 16, a gente comentou que não é obrigatória, só vai ocorrer se a vítima manifestar o desejo. Vedação também a substituição, né, da pena privativa de liberdade em relação da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Bacana, jogamos duro. Eu gosto de arrebentar logo. Se for para fazer logo, arrebenta logo com tudo. Olha logo aqui, vê se não está esquecendo para o aluno, né? Tá, que o delegado não tem legitimidade a requerer medida protetiva, falei. Não sei se que não precisa de patrocínio também para solicitar medidas protetivas, né? Do advogado. Então, artigo 20, descumprimento de medida protetiva, e seja a prisão preventiva, e descumprimento também não caracteriza o crime de desobediência. Legal, então, bacana, e o 41, né? Ficar sempre ligado lá. Professor, e o artigo 25, 26, 27, 28, 29, 32? Meu irmão, tem tempo para estudar? Se você tiver um tempo para estudar, tu olha do 25 ao 41. Bacana, então o 41 tem que ler. 41 sempre, 41 é importante. Agora do 25 ao 39, se der tempo. Bacana? Ele tem que ter tático. Mas dando tempo, dá uma olhada em tudo. Bacana? Bacana. Agora, o 10 ou 11, pelo amor de Deus, né? Você vai fazer prova para delegado. Aqui é a nossa especialidade, delegado de polícia. Agora, se fosse fazer um MP e tal, eu não estaria aqui preso em artigo de delegado, não. Estaria aqui, ó. Atuação do Ministério Público, do artigo 26 a 26. Né? Defensoria Pública, estaria batendo aqui do 27, né? Aí em diante, que fala da assistência judiciária. Não é isso? Entenderam? Você tem que ter maldade. Bacana?
Por que eu tenho que saber as formas de violência? Porque eu sou delegado. Aí o fato chegou, eu tenho que saber se é violência doméstica ou não, entendeu? É isso, pessoal. Você não tem que ficar voando, estudando coisa que não... Saca? Coisa que não cai, porra. Se liga. Entendeu? Deixa o edital, vê um mundo edital. Eu sei, eu tenho uma tática. Eu sei o que vai vir, o que não entendeu. Tem que ser malandro. Você não pode ficar igual um doido estudando edital todo. Pelo amor de Deus. Você não vai fechar o edital, não adianta. Professor, não vai. Entendeu? Então... Pessoal, é isso, né? Longe de querer dar uma aula de Maria da Penha, meus alunos tiveram aula comigo de Maria da Penha semana passada, um curso presencial aqui em Brasília, né? A gente falou bem mais, claro, aqui não tem como um periscope, mas eu fiz aqui o que eu podia fazer, né? Alertando vocês aí, né? Essas pegadinhas que podem aparecer, os artigos mais importantes, falando um pouco do histórico da lei aqui, enfim, falei da bagatela prova, da bagatela em prova, falei, foi tudo. Bacana, da fiança, das situações que ocorrem. É isso. Ó, eu quero vocês... Quem é que tá fechando comigo no aulão premonição? No aulão premonição Pará. Quem tá fechando comigo no aulão premonição Pará? Quem tá fechando comigo no aulão premonição Pará? Apenas 50 vagas, né? Apenas 50 vagas lá. Gostaram aí das informações, né? Foi legal? Bacana, né? Valeu, Brunão. Valeu, galera. Um abraço aí, beleza? Sempre confirma, né, as informações pra gente jogar duro. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Pessoal de Manaus. O pessoal de Manaus agora, vamos resolver aquelas questõezinhas lá, hein? Zuc no presencial do Alfacom. É isso aí, vamos lá. Valeu, galera. Alô, Manaus. Alô, Brasília. Alô, você. Quando vem de novo em Manaus? Vamos em janeiro, a gente volta. Antes da prova da Polícia Civil de Manaus. Valeu. Isso, vou passar o pessoal de Manaus. Amanhã já vou passar o gabarito da Maria da Penha. Então já faz as questõezinhas aí. Já se ligaram, né? Rio Grande do Sul, alô Rio Grande do Sul. Morei em Rio Grande do Sul, hein? Ijuí, Cruz Alta. Ijuí, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Matei. Goiás, Santos, João Pessoa, Paraíba. Valeu, te espero aqui em Belores. Isso aí. Até uma longa. Santa Rosa. Show de bola. Valeu, galera. Joga duro, hein? Passa seu contato, depois manda lá no Instagram lá. Eu passo pra gente fazer um aulão aí. E o Rio eu vou voltar. Agora, Salvador, tá? Vai lá no meu Instagram, aulão, próximo aulão Salvador agora. Bacana. Joga duro. Adelante focado, hein? Valeu, Fernanda. Fê, é assim, né? Galera, um abraço pra vocês aí. Alê, um beijo pra você, Alê. Alê Costa, Alê, minha seguidora fiel. Um beijo pra você, tô te vendo aí. Alê, um beijo. Fernanda, um beijo. Fernanda também tá sempre seguindo a gente aqui. Conheço vocês aí. Não é isso? Tem o Brunão aí também. A galera aí boa aí. A galera aí que tá sempre anotando minhas aulas. Tá sempre comigo aqui. Muito legal. Valeu, Alê. Valeu, Fernanda. Juliana também. Sempre seguindo. É isso aí. Sou iniciante aqui. Valeu, Paulo. É isso aí. A Regina, né? Regina Costa Barra, eu acho. Valeu.
Valeu, Juliana. Um beijo aí pra você também, obrigado. Valeu, pessoal. Sou Adelante Focado.